Regulagem máquina overlock aula teoria, segunda parte, módulo 9. Regulagem ponto de agulha, acabamento. Quando costura diferentes tipos de tecido e a máquina forma ponto não uniforme no acabamento de costura. Regulagem de ponto solto da agulha. Observe a figura. Aqui está o ponto solto da agulha, ó. Ponto de fechamento da malha, tá vendo aqui, ó? Fica aberto o ponto, ó. Ponto de fechamento de tecido, ó. Não aparece nada, né? Aqui, ó. Olha aqui o vermelho aqui, ó, no B aqui, ó. Não aparece nada. Quando tiver aqui no A, tá o ponto solto da agulha. Aí você vem aqui e aperta devagarinho que nós vamos estar explicando, tá? Como que faz. Lembra? Todo o movimento que você faz do tensor tem que ser devagar. Conforme figura A, o ponto está aberto na união de dois tecidos, aparecendo a linha, sendo o correto, como mostra a figura B, feito a união de dois tecidos, não aparece a linha da costura. Como fazer? Observe a figura, tensor da linha, que é aqui da linha da agulha, ó. Com um pedaço do mesmo tecido, vai costurando e aperta o tensor da linha, colocando mais pressão na linha, sendo meia volta do tensor. Vai costurando e apertando. Quando chegou no ponto de fechamento, pare de apertar e teste novamente com um pedaço de tecido, utilizando uma velocidade maior na máquina. Neste teste, você vai verificar se o fio linha da agulha está costurando sem se romper, ou seja, sem quebrar. Caso estiver quebrando, ó, caso ocorra, volte meia volta aliviando, ou seja, volte meia volta para trás. Diminua um pouco a pressão da linha. Se persistir no problema, verifique como está a ponta do looper. Se estiver com rebarba, faça o procedimento do modelo 1 da lição 1. Regulagem, ponto acabamento. O ponto correto é como está na figura A. Ponto incorreto como está na figura B. Figura A, tá vendo? Ó, como regular, ó, tá vendo? Tem que estar assim o ponto, ó, formando correntinha aqui em cima e aqui, ó, tá vendo como tá? Ó, perfeito, ó, uma linha de uma cor aqui, de outra cor e forma correntinha aqui, ó. Se tiver assim, ó, todo feio, tudo feio assim, ó, como que você vai fazer, ó? Observe aqui, ó. Primeira linha, que é a linha da agulha. A segunda é do looper do lado direito. E a terceira é do looper do lado esquerdo, que é aquele looper daqui, ó. Certo? Tensor 1. Regulagem se o ponto estiver aberto ou franzino. Neste caso, não será necessário mexer. Lado 2, tensor lado 2, lado direito, é o tensor do looper do lado direito, looper superior. Na sua regulagem tem que ficar com a tensão média. Tensor do lado esquerdo, que é o 3, é o tensor do looper do lado esquerdo, looper inferior. Na sua regulagem tem que ficar com a tensão mais leve. Deixando o tensor do lado esquerdo, que é o 3, quase sem tensão no fio. Fica mais fácil de controlar a regulagem, pois assim, com o tensor do lado direito 2, você vai apertando levemente até chegar na amarração de acabamento, ficando a linha do tensor do lado esquerdo em cima, no final do tecido, com a linha do tensor do lado direito, o 2, com os dois lados iguais, como mostra a figura abaixo. Tá vendo aqui, ó? Então aqui tá dando um exemplo, ó. Lado direito, que é o 2, ó. Então a linha azul. E o lado esquerdo, que é o 3, a linha amarela. Os dois vão ficar aqui assim, ó. Tá certo? Aqui, ó. Vira e fica igual, da mesma forma, ó. Tá certo? Quando a amarração do acabamento, dois lados iguais. Regulagem máquina overlock aula, prática em vídeo, segunda parte, módulo 9, regulagem ponto agulha, acabamento. Algumas dicas de regulagem de ponto, ó. Quando a linha de baixo está fazendo isso aqui, ó, você está vendo aqui, ó, ela está vindo certa, de repente ela dá essa desregulada aqui, ó,
certo? Depois continua certo, ó. O que você olha? Verifica se não está enroscando no cone, tá? Como que você vai saber? Você vai puxar assim, ó, de leve, ó, vai puxando de leve, bem de levinho, aí ela vai dar uma enroscadinha, então você troca o cone ou passa uma lixa aqui, ó, tá ok? Caso não for isso daqui, às vezes a linha desse lado aqui, ó, ele te fala ponto de baixo, que é esse ponto aqui, ó, tá vendo, ó? Esse ponto aqui, que é essa linha aqui, ó. O que você faz? Você dá uma soltadinha, que essa linha sempre fica mais solta que essa aqui, ó, que essa aqui. Por quê? Porque essas duas aqui, ó, eu vou regular ela, pronto, ó, só um toquinho que eu dei, ó, tá vendo, ó? Olha o ponto como ficou certinho, ó, ficou certinho, tá vendo, ó? Marrom de um lado e vermelho de outro, ó. E formou o que? A costura em cima, ó. Esta linha, essas duas aqui é para formar costura, aqui geralmente você não mexe, porque é só aqui que você regula, solto ou franzido, tá ok? Então essa dica aqui é para quando o ponto ficar indo para lá e para cá, sempre essa aqui tem que estar mais solta que essa aqui, tá ok? Atenção, chegamos ao final de mais um módulo. Espero que possa ter lhe ajudado. Caso tiver alguma dúvida neste módulo, deixo o meu contato para lhe ajudar. 19 988 48 5536. Que Deus possa abençoar seu dia em nome do Senhor Jesus Cristo.